Boa noite, galera do Pré-UERJ, futuros e futuras uergianas. Hoje temos nossa aula inaugural de Química Discursiva com o mestre Geiel. Já coloquei aqui a gravação. Pode começar, professor? O áudio está desligado. Vamos lá. Gente, presta atenção. A matéria nossa, eu já dei uma boa parte dela quando estávamos fazendo o projeto ERG, primeiro exame de qualificação. Eu dei 4 aulas ali e a gente vai usar isso como conteúdo também. Então, quem não tem essas aulas, vê se arranja algum colega qualquer essas aulas aí, esse material, porque a gente vai precisar usar isso. Mas agora, isso é o de menos. O problema agora é que a nossa prova vai ser uma prova discursiva. Meus queridos, é outro papo. Eu já vi gente chorando na UERJ que fez a prova, olhou o gabarito e, pelo gabarito, tirou 8. Quando a nota saiu, veio 5. Cuidado, estou avisando antes de nós começarmos. Não basta saber. Tem que saber responder. Não tem que falar muito. Você tem que ser o mais simples. Você tem a resposta para o Odonés, que é assim, ó, sódio. A resposta é só, sódio. Daqui a pouco. Oi, Geiel, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Eu vou entrar em aula aqui agora, mas vim aqui para te dar um abraço. Mestre Geiel, galera de Química, aproveitem, mandei uns áudios para eles. Eu já te botei no grupo de Química com eles? Não. Lara, então coloca eles lá Coloca o Geiel lá, que hoje é a estreia dele. Maquiou, tá igual o Ney Matogrosso no filme Homem com H, entendeu? Você gostou, né? Você gostou do filme, né? Tchau, meu amigo. Tchau. Aproveitem, galera de Química. Eu tenho história para o pessoal de Humanas. Tchau. Falou. Um abraço. Boa aula. Então, meus queridos, o aluno, vou tirar 8, aí sai a nota 5. Mas já é uma que pode, eu digo. Depende de como é que você respondeu. Às vezes, você responde até certo, mas não é o que a banca pediu. Então, pelo amor de Deus, hoje é a primeira aula discursiva. Vamos aprender também como se responde. Eu coloquei para vocês 10 questões. Mas não são 10 questões aleatórias, não. 10 questões que caíram na UERJ. Eu vou fazer isso em todas as aulas. Só vou colocar questões da UERJ. Porque você tem que aprender o linguajar, o modo de responder, que não adianta fazer do teu gosto. O teu gosto é que agora não existe. O gosto eu gosto da UERJ. É como a UERJ quer. É o que ela indica. A questão toda ela, não me interessa qual, ela tem um comando. E esse comando direciona por onde você tem que ir. Eu quero sair daqui. O cara te pergunta, por onde? Direita para a esquerda. Se não falar, sabe qualquer uma. Mas ele fala, para a direita, você sai, pela esquerda, errou. Então, esse é o cuidado na prova de hoje. A gente não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Então, hoje, se você olhar a nossa folhinha, deixa eu pegar ela aqui, tá? Nós temos 2 tópicos para considerar. Importantíssimos que caem sempre, que é tabela periódica e ligações químicas. Então, eu coloquei uma síntese aqui para você, um resumo para você, uma sinopse para você, que você tem que saber de qualquer maneira para responder a prova da UERJ. Na prova da UERJ, eu até disse isso para vocês, no recadinho que eu mandei, é indispensável isto. Olha aqui. Isso aqui é a tabela periódica da UERJ, está escrito aqui, ó. Da UERJ aqui, ó. É a tabela da UERJ. É essa que você vai receber na tua prova. Não adianta tê-la, se não souber usá-la. Então tem que ter, tem. Vamos ver como é que nós usamos, vamos. Mas para nós vermos como usamos, precisamos ter uma tabela para mostrar para vocês. Então, por favor, vem comigo. Deixa eu botar no quadro uma tabela para você.
e vou falando aqui, logicamente, o que você vai precisar fazer. Está aqui a tabela. A tua tabela na prova não é colorida, não tem cor nenhuma, tá? Ela é preto e branco, eu acabei de te mostrar. Ela é preto e branca, cadê ela? Ó, ela é assim, não é? Olha aqui, ela é assim. Então, gente, é isso aí que você vai usar. Então, vamos lá. O que isso aqui tem para nós? Gente, essa tabela foi criada por um cara chamado Mendeleev. Mas depois houve mudança, outro cara assumiu e em 1913 apareceu um inglês que mudou a tabela, que é essa aqui. É isso aqui. O que você tem que saber? Então, vamos lá. Pega a folhinha e me acompanha. Quando precisar escrever, eu digo escreve. Vou ler aqui, ó. Tabela periódica. 1. Períodos. Então, olha para a tabela. O que é período? Eu escrevi as colunas horizontais. Olha aqui, ó. Ó. Então, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tabela possui 7 períodos. O que isso representa, Geel? Vai guardando, está escrito, hein? Na tabela periódica, os períodos, você coloca os elementos que existem em ordem crescente de número atômico. Você não vai chegar, mas olha na toalha. Olha aqui, ó. Potássio, 19. Cálcio, 20. Escândio, 21. 19, 20, 21, 22, ordem crescente de número atômico. Então, não tem que decorar o número atômico, não. Olha na tabela. E a massa atômica também está aqui, ó. 7, 9, 23, 24. São coisas que vêm na tabela, tá? Então, simplesmente, você tem 7 colunas horizontais, 7 períodos, e os elementos colocados em ordem crescente de número atômico. Agora, cuidadinho numa ópse. Bota o asteriscozinho aí para você do lado. Eu coloquei 6º período, está aqui, ó. E 7º período, está aqui, ó. 6º período, você tem aqui, aqui, ó, no grupo 3, você tem os lantanídeos que estão aqui, ó, olha aqui, lantanídeos. E no 7º período você tem os actinídeos, olha aqui, ó. Tem que guardar. Então, aqui nessa casinha não tem um elemento, não tem isso tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 elementos aqui, ó. Não daria para colocar tudo, então colocado aqui embaixo no acréscimo. Então, ela tem essa colunazinha e essa coluna que é um acréscimo da tabela. Onde estão os lantanídeos e os actinídeos, chamados de quem? Elementos de transição interna. Vou já falar. Isto é tabela. Isto é tabela periódica. Períodos, ordem crescente. No 6º, você tem o lantanídeo e o actinídeo para esse saltinho aqui. Muito bem, muito bem. Segue. 2. Grupos ou famílias. Eu escrevi colunas verticais. Olha aqui. Se você contar, eu coloquei, ó, vai do número 1 até o número 18. Mas está vendo aqui embaixo, tem uma numeraçãozinha em azul, que na tua também tem, mas na tua é preto e branco. É a antiga numeração. A numeração antiga era, esse bloco aqui, ó, é bloco A. Esse bloco aqui, ó, é bloco A. E o meio é o bloco B. Então, existia isso. Então, na tabela periódica, você tem os grupos ou famílias, são 18 famílias. Como é que o elemento é colocado lá? Nas famílias, você pega um grupo, ó, esse aqui, ó. Berílio, magnésio, cálcio, trôncio, barro. É uma família do berílio. Simplesmente, todos eles têm semelhança química. Eles têm um comportamento químico igual. Família é isso, elementos que estão na mesma família têm propriedades parecidas, comportamento igual. Isto tem que saber de qualquer maneira. Não vem escrito na prova, você tem que se tentar para fazer a prova sabendo disso, tá? Segue. Principais grupos. Por quê? Porque são os grupos que são mais cobrados na prova. São os grupos que mais reagem, são os mais importantes. Então, tem que guardar? Tem. Na prova não vem escrito o nome do grupo. Quais são os grupos? Olha lá. Grupo 1. Aqui, ó. Grupo 1. Que eu posso chamar de 1A. São os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Metais alcalinos. Grupo 1. Grupo 2, ou 2A. Metais alcalinos terrosos. Pode ler aí. Metais alcalinos terrosos. Vem para cá agora. Grupo 16, ou 6A. Calcogênios. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Grupo 17, halogênios, importantíssimo.
flúor, cloro, bromo, iodo, astato e o último grupo, os gases nobres, que é o 18 ou o grupo 0. Isto tem que saber. O cara fala, um alcalino, você tem que ir direto para cá. Um calcogênio, vem direto para cá. Entendeu? Esses nomes tem que saber, porque eles usam na prova. E na tabela não vê os nomes. Então, são informações indispensáveis. Agora, preste atenção. Preste atenção. Vou tirar a tabela daqui e vou fazer uma coisa aqui para você. Preste atenção. Olha só. Eu vou dividir, colocar essa tabela no quadro. Cadê a caneta? Vou colocar essa tabela no quadro de uma maneira resumida. Olha só. Você vai copiar isso aqui, hein? Ó. Muito bem. Preste atenção. Preste atenção. Olha só. Esse bloco que está aqui na tabela, você vai guardar esse bloco aqui, ó. Ó. Esse vermelho aqui, tá vendo aqui, ó? Ó. E esse bloco que está aqui, ó, que começa no grupo 13 até o 18, guardou? Esse bloco são chamados elementos representativos. É a parte mais importante da tabela. Esse bloco e esse aqui, ó. Ó. Representativos. Muito bem. Esse meio aqui da tabela, deixa eu fazer de uma outra cor, que eu consegui aqui. Peraí. Ó, esse aqui, do gênero lítio sódio 12, 13, tá certo? 13. 13, aí o bota, certo? Então, esse bloco aqui, ó. E tem o bloquinho de baixo, lembra? Nós falamos isso? Esse aqui é o chamado lantanídeos. E aqui, os actinídeos. Tá? É o grupo sexto período, sétimo período. Presta atenção. Esse bloco aqui também são chamados de transição. Só que uma diferença. Esse daqui é chamado de transição externa. Esse daqui, transição interna. Tem que guardar? Tem que guardar. Outra coisa importante. Se você pegar esse bloco aqui e esse bloco aqui, que é grupo 1 e grupo 2, a distribuição eletrônica dele termina sempre em S. Todos são do grupo S. Esse bloco aqui, ó, são todos do grupo P. Esse bloco aqui, todos do D. Esse bloco aqui, todos do F. Então, como é que eu sintetizo isso? Assim, ó.
são caracterizados, distribuição eletrônica, por S, o meio, D, esse lado aqui, P, e os lantanídeos e actinídeos, F. Isso tudo tem que guardar, e é exatamente o que eu escrevi aqui para você. Vai comigo agora. Configuração, grupo, número 2. Configuração eletrônica na tabela. Coloquei lá. Elementos representativos. Grupo 1A, 2A. Isso aqui. Aqui. Tá? Subnível S. Tá vendo aí? Depois, representativo. Pode o 13 aqui e o A também, que é P. Depois, transição externa, que é D. Transição interna, que é F. Tem que guardar. Tem que guardar. Não tem escolha. Precisa. Na prova vem isso? Não, na prova não vem isso. Então, você precisa disso de qualquer maneira. Deu para entender? Então, tira logo um print aí, faz um print aí, porque ficou garantido não perder a porcaria da imagem depois. Tem que saber isso. Você recebe na prova isso. Pode olhar aqui, ó, se aqui tem isso que eu escrevi. Não. Não. Então, você tem que saber, não tem jeito. Nem questão de gostar, queridos. É precisar saber. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Me fala alguém. Posso apagar? Hein? Alguém falando para mim? Hein? Pode. Show de bola. É isso aí. Eu quero dar aula junto com vocês, hein? Se já copiaram, ótimo. Vamos para outra coisa agora que você vai ter que anotar também aí. Presta atenção. A tabela periódica tem, deixa eu botar ela de novo no quadro, tem umas informações que são muito importantes para nós. Tá? Olha só. Eu coloquei lá no item para vocês, item 3. Propriedades da tabela. Presta atenção. Número 1. Estado físico dos elementos. Gente, a tabela atual, essa aqui já está no 112, ela já tem até o 120. Já está completo, tá? Simplesmente, ela tem elementos no estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Tem que saber? Tem. Mas, Gael, como é que eu vou saber tudo isso? Calma. Eu escrevi para você. Estado físico de elementos. Gases. Nesse mundo aqui de elementos, 120, você tem apenas 11 que são gases. Quais são eles? Eu coloquei, lê aí, eu coloquei, ó, hidrogênio que está aqui, flúor, cloro, está faltando oxigênio, cadê? Oxigênio e nitrogênio, ó. Então ficou hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os nobres. Esses são gases. 11. Agora repara. Líquido. Gente, líquido só tem 2. É o mercúrio, está aqui, ó. Olha aqui, ó. Mercúrio, está vendo aqui? E o bronze está aqui, ó. E o restante todo é sólido. Então, predomina o que na tabela periódica? Estado sólido. O cara vai na prova? Basta você olhar a tabela. Vê se tem isso na tabela que você vai receber. Não. Se não tem, eu tenho que saber. Você resolve, às vezes, uma questão sabendo isso. Então, nesse mundo de gente, só 13 elementos não são sólidos. O resto é tudo sólido. 11 gases com 2 líquidos. 11 com 2, 13. E o resto todo é sólido. Agora, claro que isso na temperatura normal, temperatura ambiente, temperatura padrão de 25 graus Celsius e condição de 1 atm, nessas condições. Se você aumentar a temperatura, algum que é sólido pode derreter e ficar líquido. Não é verdade? Então, não. Condições normais, ambiente normal. Claro, guardou, não guardou? Ótimo. Segue comigo. Agora, uma parte importante. Essa aqui está toda colorida. Mas a tua da UERJ não vai estar. Cadê ela? Está aqui. Se você está com ela na mão, eu digo, tenha uma da UERJ. Você, quero ver se enxerga isso aqui. Está enxergando aqui ela? Olha aqui. Você está vendo aqui umas linhazinhas escurinhas, mais escurinhas aqui, ó? Que começa aqui, ó, no bolo, ó. Vem daqui assim, ó. Olha aqui, ó.
Ó, tá dando para enxergar? Ó, aqui, ó, escurinho. Do lado esquerdo para cá, ou seja, daqui para cá, incluindo tudo isso aqui, é tudo metal. E daqui para cá, pouquinhos, boro, silício, depois tem o silício aqui, depois tem o arsênio aqui, ó, boro, silício, arsênio, tá aqui, telúrio e astato. Esses aqui são ametais, não metais, claro, excetuando os gases nobres e o hidrogênio, que é gás. Repetindo, preciso saber? Precisa. Por quê? Daqui a pouco vai ter uma aula difícil pra cacete aí. Funções inorgânicas. Eu vou falar assim, os óxidos básicos são óxidos formados por metais. Se você olhar para a tabela, não saber onde é que está o metal, você não vai acertar a questão. E a prova te dá isso? Não. Metal à esquerda, metal à direita. Vou fazer isso para você agora aqui. Olha aqui, olha aqui. Vê se dá para enxergar aqui. Está aqui a tabela. Está dando para enxergar? Tá, não tá? Então eu faço uma linha assim, ó. Uma linha assim, ó. Que é aquela que eu disse que está marcada na tua tabela. Para o lado de cá, metais. Para o lado de cá, ametais. Tira gás nobre, que não entra nisso, que ele é gás, e tira o hidrogênio. Então, predomina metal. Gel, isso é importante saber. Gente, se não fosse, eu não estaria falando para vocês, né? É verdade. A gente tem maturidade, experiência sobrando. Eu já vi tudo que você pode pensar de vestibular. Então, tem que saber, tem. Mas qual a importância disso? Você vai ver no segundo tópico, ligações químicas. Mas já vou colocar ali. Uma coisa que é imprescindível que você saiba. Metais têm tendência, bota aí, a perder elétrons. A metais, tendência a ganhar elétrons. Por que eles têm essa tendência? Por um motivo que já vou adiantar. Em química, 8 elétrons é sinônimo de estabilidade. E na tabela periódica, que está na sua frente, só esse grupo aqui, ó, excetuando o hélio, todos eles têm 8 elétrons. Por isso que eu chamo de nobres. Eles não se ligam, não se combinam. Hoje em dia se faz composto de gás nobre, mas é dificílimo. Ele é nobre, por isso ele já está estável. Então, 8 elétrons é estabilidade. Nenhum outro elemento tem 8 elétrons. Quando o elemento é representativo, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, o número do grupo diz quanto elétron tem a última camada. Então, aqui, se ele é do 7A, tem 7 elétrons. Se ele é do 6A, tem 6 elétrons. Se ele é do 5A, 5 elétrons na última camada. Por quê? Porque a última camada vai que ele liga. Ele vai se ligar para ficar aqui, igual ao nobre, 8 elétrons. Entendeu o motivo? Ele vai se ligar para ficar com 8 elétrons estável. Então, é importante saber. Nenhum tem 8, somente esse. Então, os metais tendem a perder elétrons para ficar com 8. E os metais ganhar elétrons para ficar com 8. Isso é chamada regra do octeto, e daqui a pouco queremos falar. Ok? Muito bem. Segue comigo. Agora eu vou apagar o quadro e vou tirar a tabela e vou colocar duas propriedades. Três propriedades importantíssimas. Importantíssimas. Tive um técnico, agora há pouco tempo aí. Lembra a provinha da UERJ com a educação? Lembra, né? Tem uma questão lá que eu liguei para a banca, eles me conhecem, e disse assim mesmo, grosseiramente, fizeram merda na prova. Pô, Gel, tem merda na prova. Se eu sou aluno, eu saio no palco com vocês e vou ganhar. Porque tinha uma questão que eles colocaram, tinham duas respostas certas. E é baseado nisso que eu vou falar. Eletronegatividade. Aí o cara fala, já passou, não tem mais jeito, agora acabou, tá? Mas, gente, tem que ter cuidado. Então, existe nessa tabela esses conhecimentos, saber o que é metal, o que é sólido, o que é gás, e conhecer esse termo. Onde é que eu vou ter a caneta? Meu Deus, onde é que eu enfiei a caneta? Ah, tá aqui.
esse termo chamado eletronegatividade. Vou fazer uma pergunta já, hein? O que é eletronegatividade? Repara, eu coloquei para você aí. Olha lá. Tendência de atrair elétrons. Então, gente, essa propriedade significa atrair elétrons. Vou fazer uma pergunta. Para que atrair elétrons? Para ficar com 8. Então, eu começo assim. Está aqui a tabela. Tabela. Pergunta que eu faço para você. Agora eu quero ver. A pergunta é assim: qual lado da tabela você vai me dizer se é esquerdo ou direito que existe maior eletronegatividade? Todo mundo já decorou isso aí, né? Cuidado. Parabéns, queridos, certíssimo. Queridos, cuidado com prova discursiva. Prova discursiva, decorar, só decorar, vai dar problema. Tem questões que você não faz dessa maneira. Cuidado, mas aqui vai fazer. Por que eu digo que esse lado direito, eu não vou ser, o lado direito é o lado que tem maior eletronegatividade? Por quê? Viu? Já começou a embolar. Você decorou, cresce para a direita. Show! Parabéns! E agora não me responde a segunda pergunta? Por que é para a direita? Porque eu decorei assim. Bom. Não, Letícia. Não, nada disso está funcionando nas respostas. Não. Tem que pensar. Tem que pensar nisso aqui que eu fiz ainda há pouco. Metade da metade. Qual é a tendência do metal? Perder elétron. Qual é a tendência do metal? Ganhar elétron. Então, olha aqui, ó. Atrair elétron, quem mais atrai é quem? É o metal que a tendência dele é ganhar elétron, gente. É por isso que você decorou e falou, cresce para a direita. Eu também falei, pode ler aí. Olha lá. Nos períodos, cresce para a direita. Aí você responde na prova, cresce para a direita. O cara te dá um 0 desse tamanho. Ele cresce para a direita, mas simplesmente com exceção dos gases nobres. Está entendendo agora quando eu disse que não basta saber, tem que saber responder? Cresce para a direita, exceto os nobres. Por quê? Os nobres já são estáveis. Eles não querem perder nem ganhar. Eles já têm a estabilidade própria deles. Então, a eletronegatividade é capacidade de atrair. Quanto mais atrai, mais eletronegativo. Então, o lado direito é onde cresce mais. E agora? Nos grupos de cima, tanto para a direita, vai crescer aqui, né? Cresce aqui, tira o 9. 9 não é. Tá. E nos grupos? Cresce para baixo ou cresce para cima? Em. Cima. Para, alguém justifique para mim de maneira que me agrade. Manda. Por que vai crescer para cima? Oi, quase, Letícia. Quase. Posso chegar nisso, Giovana, mas eu não falei em raio, Giovana. Daqui a pouquinho, querida. Exatamente, Rony Clay, foi a melhor que eu gostei. Por quê? Queridos, quantos períodos nós temos na tabela? 7. Sabe o que esses períodos indicam? Número de camadas. Então, o elemento que está no 5º período, ele tem 5 camadas. Então, raciocina. Pega comigo, por exemplo, um grupo qualquer, um grupo dos halogênios, grupo 7A.
flúor, cloro, bromo, iodo, astário. Aí, olha lá o flúor. Se você olhar o flúor da tua tabelinha, olha lá, ó. Olha a tua tabelinha. O flúor está aqui em cima. Está no segundo período. Então, o flúor, se ele está no segundo período, ele tem núcleo, 2 camadas. Terceiro, 3 camadas. 4 camadas. 5 camadas. 6 camadas. Olha aí. Agora, repara só, gente. Eu quero atrair elétron. Então, eu tenho que ter uma força puxando elétron. Quem é essa força? É o núcleo. Porque o núcleo é positivo, tem próton. E o próton atrai o elétron negativo. Então, quanto mais próximo eu tiver, vai ser maior ou menor a atração. Repetindo. Quanto mais próximo eu estou, menor ou menor a atração. Maior a atração. Olha, o cloro, gente, o flúor só tem 2 camadinhas. Olha a distância. Olha o astário. Olha que está longe. Esse é mais perto, é o que mais atrai. Por isso que te decora assim, ó. Cresce para cima e o flúor é o mais eletronegativo de todos. Tem que guardar isso? Tem que guardar isso. E essa propriedade é tão importante, ela caiu na prova agora da UERJ que teve de qualificação, a questão que eu briguei foi essa, exatamente. Simplesmente, Linus Pauling fez uma tabela de eletronegatividade. Só isso que a gente vai ter que ver e saber. Tá? Então, isso é a propriedade, essa é a propriedade mais importante. Capaz de atrair. Quanto mais eu atraio, mais eletronegativo eu sou. Quanto eu menos atraio, menos eletronegativo. Por quê? Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétron. Tá claro? Tá claro. Muito bem. Vamos seguir? Vamos seguir. Mudando de propriedade, qual é a outra que eu coloquei para vocês na sequência? Deixa eu ler. Eu quero ler a sequência certinho. Eletronegatividade, virei página e coloquei raio atômico. Olha o que é raio atômico. O que é raio? É isso aqui, ó. Essa distância aqui. Essa distância. Do núcleo do átomo até a periferia. Mas, gente, você pega o átomo de alumínio. O alumínio tem 12 elétrons na primeira camada, tem 8 na segunda, você tem 3 camadas. Mas os elétrons não estão parados nas camadas, como o núcleo está. O próton está lá dentro e não sai. O elétron está passeando aí, volta, ó, o movimento estúpido. Então, você pensa que ele está aqui, já está aqui, voltou. Ó. Então, não tem até onde eu vou. Então, o que os caras fizeram? Você pega 2 átomos iguais, mede de núcleo até núcleo. Se eu faço a medida de núcleo para núcleo, o que eu vou ter? O diâmetro. Então, o raio vai ser o diâmetro sobre 2. Olha lá. Conclusão. Quando falar em raio atômico, puxa a setinha aí para escrever, falou raio atômico, se prendam aqui. Número de camadas. Quanto mais camada tem, maior é o raio. Então, me ajuda a pensar. Pega, por exemplo, a família 2A, ou família 2. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Não tem que decorar isso não, hein? Tá no periódico. Berílio. Se você olhar o berílio na tabela, ó, beríliozinho, tá aqui ele bonitinho, tá de segunda camada. Então, o berílio é assim, ó. Berílio é assim, ó. 2 camadas. Magnésio, 3. Cálcio, 4. Estrôncio, 1, 2, 3, 4, 5. Bário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E rádio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, como assim que tem maior raio aí? O raio aqui é daqui até aqui. Conclusão. Na tabela periódica, o raio cresce para baixo. Por quê? Porque tem mais camada. Então, o número de camadas determina quem é maior. Está claro que eu falei? Mais camada, maior o tamanho do átomo. Agora, e se eu for olhar período, hein?
horizontal. Me responde o teu decoreba. Para onde cresce o raio do período? Para a direita ou para a esquerda? Hein? Para a esquerda, esquerda, esquerda. Ah, que beleza. Agora, alguém, por favor, justifica para mim. Justifica para mim. Ah, viu? Você viu o que é decorar? Menor atração. O raio cresce para a esquerda tem menor atração. Luciano Palmarada. É? Não é bom aprender sabendo o que está aprendendo? É. Então, calma, não fique ansioso, a gente vai chegar lá. Eu não estou preocupado, gente, é só em dar matéria para vocês. Eu estou preocupado como você vai fazer a prova. Brevemente, eu passo já um simulado de UERJ para vocês, que vou mandar a Thaís entregar para vocês fazerem em casa, depois do gabarito. E você vai fazer ele assim, sabe como? Prova da UERJ, você vai ter 1h30, 2 horas para fazer a prova. 10 questões. Vou colocar 10 questões. E você vai em casa estudar assim. Bota na frente, relógio. Marca 1h30. Tem que fazer 1h30. E depois vai corrigir, para tirar dúvida. Se não for assim, eu pego meu boné e digo tchau. Eu não brinco com coisa séria. Mas não brinco mesmo. Queridos, tem que levar a sério. Eu estou gostando muito desse grupo. Já comentei até. É um grupo que está vindo, participando, querendo. Isso é importante. Então, a gente vai fazer grandes coisas aí. Mas vamos ao meu papo. O meu papo é esse aqui. Eu quero que você olhe, já entendeu o que é camada que manda, né? Mais distante do outro. Agora eu faço assim. Segundo período. Aí eu boto. Boro, deixa eu pegar de uma ordem tudinho. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Queridas, preste atenção. Eles estão todos no segundo período. Basta você pegar aqui e olhar. Ó, aqui, ó. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Se eles estão no segundo período, o que significa dizer que todos eles são assim, ó? Tem 2 camadas. Então empatou. Ué, quem manda é camada. Todos têm 2. Então é igual. Nunca vai ser igual, porque são elementos diferentes. Tem mais prótons, tem mais elétrons. Gente, não é assim que é mandatório. Se for assim, ó, todos têm o mesmo tamanho. Não. Então, queridos, quando for período, você vai guardar isso. 5, 6, número atômico. 7, 8, 9, 10. Número atômico. Tudo bem? Então, quando tem mesmo período, mesmo número de camadas. Então, quando isso acontecer, o que vai definir quem é maior, quem é menor, é a atração nuclear. O que é atração nuclear? É o número de prótons. O que é o número de prótons? É o número atômico. Então, quanto maior o número atômico, menor o raio. Por quê? Vem comigo. Nós vamos com isso aqui, ó. Todos eles é assim, ó. Mas aqui é a parte positiva, ó. É aqui que manda. É aqui que atrai o elétron, ó. É aqui que atrai o elétron, puxando o elétron para o núcleo, olha lá. Então, quanto maior a força nuclear, mais atrai. Então, vamos lá. 5 prótons. A carga mais 5, aqui mais 6. Por que mais? Porque próton é positivo. Mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Concorda comigo?
Quem tem maior carga nuclear? Quem tem maior carga nuclear? Carga nuclear é o neônio. Então, se o neônio tem maior carga, mais atrai. Se mais atrai, menor o raio. Olha lá. Reparou? Então, por isso aqui é menor, ó, cresce para cá. Por isso que o raio vai crescer para cá, ó. Reparou? Quanto maior a carga nuclear, mais atrai. Quanto mais atrai, gente, mais próximo fica. Caramba! Eu estou falando, isso não é para qualquer um. É para quem quer pensar. Deu para entender? Alguma dúvidazinha? Porque é bom a gente falar, gente. A gente está aproveitando aquilo que tem que aproveitar. Olha quanta coisa eu falei de raio atômico. Agora, repara, não dá para decorar. Tem que entender. Se não entender, vai complicar. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Olha qual é a pergunta. Eu quero saber, entre o potássio e o potássio mais um, quem é maior? Quem é maior? Um torcedor. Pode entrar. Tem alguém querendo falar com vocês aí? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não tem professor no Brasil que prepare vocês no evento, porque esse aqui, ele não me pagou. Aproveitem essa oportunidade de ter o Geel como professor. Tira as suas dúvidas. Ele é genial, eu sou fã dele. E eu sou Boa noite, dele. fiquem com Deus. É porque ele é meu amigo. A gente se conhece, trabalha junto há mais de 40 anos. É por isso. É amizade, é amizade. Está inventando. Tá. Queridos, resposta para mim. Quem é maior? O átomo de potássio ou o íon potássio? Oi, professor? Fala, Rony Cleide. Yasmin falou, o átomo. O Naomi, o átomo. Átomo, o átomo é maior? É. Então, quando tiver um íon, o átomo é sempre maior. Prova para mim. Você tem que provar. Você tem que provar. Que aqui não é adivinhação. Isso, Rony Cleide. Nem sempre. Porque se for um ânion, o ânion é maior. Reparou? Então, vamos entender por quê. Queridos, se eu digo que é potássio 19, ele é assim, ó, núcleo 2, 8, 8, 1. Tem um elétron. Como é que vai ser outro potássio? Igual, cacete. 2, 8, 8, 1. Empatou. É meu elemento. Só que, olha o nosso conhecimento. Esse potássio aqui, ó, é um íon do tipo cátion. E quando é cátion, perde elétron. Então, esse elétron aqui, ó, some. Se sumiu. Aqui ficaram 3 camadas, aqui ficaram 4. Então, o raio do átomo é maior do que o raio do cátion. Se for com ânion negativo, eu escrevo o raio do átomo é menor do que o raio do ânion. Cuidado, que isso é muito comum ser usado e você pode tomar um tomo que eu não quero que você tome. Não quero que você tome. Ok? O que você quer? Você quer abrir a bolsa? Meu Deus do céu, já perdeu a bolsa. Não, Geel, eu cheguei aqui. Pensei que eu tivesse colocado ali.
Ó, deixei a chave aqui. Tá? Tranquilo, queridos? Tranquilo? Vamos para a última. Vamos para a última. Depois da última, a gente vai partir para outro papo. Aí depois fazer algumas questõezinhas que é vocês que vão brincar. Né? Não sou eu mais. Tá claro? Tá claro. Última propriedade. Última propriedade. Que você vai olhar. Eu estou seguindo a folhinha, me acompanha. Está escrito potencial de ionização ou energia de ionização. Deixa eu escrever aqui. Potencial de ionização. A gente foi abreviar por PI, também chamado energia de ionização. Posso chamar de EI. O que eu disse que é isso? Presta atenção. Está na sua folhinha. Energia necessária para remover um elétron do átomo. Energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Então, vem comigo. Vem comigo. Núcleo positivo. Camadas. Numa determinada camada, eu tenho um elétron. E eu quero arrancá-lo. Então, eu já sei que se eu arrancar elétron, ele vai virar um cátion. Certinho? Tirar elétron? Então, arrancar o cátion. Para arrancar este elétron, eu tenho que vencer a força de atração nuclear. Olha aqui, ó. Olha o núcleo prendendo para cá. Então, eu vou tirar, eu vou afastar. Eu tenho que vencer essa força. Então, essa força aqui que eu vou aplicar para arrancar o elétron é que eu chamo de PI, ou eu chamo de EI. Entendeu o que eu falei? A energia, a energia para arrancar o elétron. Eu tenho que ter uma força maior do que essa. Que o núcleo é puxando ele para lá. Você tem que puxar ele para cá. Aí agora, pergunta para vocês. Tabela periódica. Cuidado para responder. Cuidado. Períodos. Tudo bem? Diz para mim, período horizontal, hein? Para onde cresce o potencial de ionização? Para onde cresce o potencial de ionização? Para a direita ou para a esquerda? Quero ver a resposta. Ouvir, não ver a resposta. Não, diz, Roberto, eu disse período, amor. Período. Isso é direita ou esquerda? Tá todo mundo falando direita. É decoreba mesmo, né? Que bom, ótimo. Já ajuda muito. Estou muito contente com isso que você responde para mim. Tá? Responder para a direita. Agora, presta atenção. Eu já fiz um troço desse parecido com eletronegatividade. Agora, o gás nobre entra nisso. O gás nobre entra nisso. Ah, é? Agora dá dúvida? Ah, não, sim, não. É, gente, vocês viram que vocês viram, mas não viram? E comigo tem que ver. Esse é o problema. Eu não chego aqui para dar macetinho. Para com essa porcaria de macetinho. Porque até vestibular, macetinho é o caramba. O aluno tem que ter uma estrutura para responder. E macetinho não resolve. Bota macetinho aqui. Um montão de gente falou que influi gás nobre, outro não. Pensa. Cresce para a direita. Primeira pergunta. Por quê? Por que cresce para a direita? Está aqui o que você precisa. Não foi assim? Metal a metal? Quando foi? Não, foi. Por quê? Não. Por que
O potencial de organização cresce para a direita. Porque à esquerda eu tenho metal. E o metal que é o quê? Ganhar elétron. À direita eu tenho ametal. Ametal que é ganhar, aqui é perder, aqui é ganhar elétron. E eu quero energia para arrancar elétron. Esses daqui querem perder. Tirar elétron é fácil. Esses aqui querem ganhar. Tirar elétron que quer ganhar é difícil para cacete. Por isso que cresce para cá, ó. Porque a tendência do lado direito é ganhar elétrons. São ametais. Olha como uma propriedade trabalha junto com a outra. Aí eu perguntei, e os gases nobres? Entram? Claro que entram. Claro que entram. Os gases nobres são diferentes de eletroatividade. Eletroatividade é a tendência de ganhar elétron. Gás nobre quer ganhar elétron? Não. Ele quer perder elétron? Não. Porque são estáveis. Então ele não quer ganhar nem perder. Mexer com eles é difícil pra caramba. Ele não tem essa tendência de perder ou ganhar, gente. Mexer com nobre é complicado. Já se faz hoje em dia composto com gás nobre. Mas em condições especialíssimas. Até hoje não foi feito um composto nem com neônio nem com hélio. Esses dois não permitem. Até agora não se conseguiu. Mas, gente, eles são estáveis. Eles não querem perder nem ganhar. Então, eles são os que têm maior energia. Para mexer com eles, eu tenho que ter uma energia monstruosa. Então, eles são de maior. E agora? Cresce para baixo ou para cima? Agora quero que se pede. Vamos devagar. Yasmin em cima, Rônica em cima, Vitória acima, Inês em cima, Maria Carrara acima, Fábio, Ferreira, todo mundo em cima. Por quê? Seja simples para responder. Por que para cima é maior? Fala, gente, em função do que eu mostrei. É maior o potencial de organização. Por que para cima? Isto, tira a sua valência. Menos camadas, perfeito. Tem menos camada, tá exato, de acordo com o tamanho. Tem menos camada, está mais próximo do núcleo. Atrai muito mais. Atrai muito mais. Você reparou, gente? É mais difícil mexer. Então, por isso que cresce para cima. Pergunta agora especial para vocês. Posso apagar aí ou não? Posso ou não? Pode. Ah, tá. Cadê o apagador? Olha só a questão que eu vou colocar para você. Vê se entende. Coloquei o átomo de cálcio. Ele tem 20 elétrons. 2,882. Na última camada, ele tem 2. Está aqui, ó. O elétron aqui, outro aqui. Eu quero arrancar os 2. Tudo bem? A minha pergunta. Quem vai ser maior? É 1 ou é 2? Não vale resposta seca. Se você falar que é 1 ou é 2, vai ter que me justificar. E só aviso isso. Ou é sério ou não é? Vai ter que me justificar. Quero ver. Eu quero arrancar os 2 elétrons. Primeiro, eu vou gastar uma energia 1, no outro, uma energia 2. Tá? Eu quero saber quem é maior. É 1 ou é 2? A 2 é maior? É. 2. 2. 2 é maior. Tem menos elétrons? Não. Eles têm 20 elétrons, eu quero tirar 2. Vamos lá, queridos. Pensa comigo na situação em que eu coloquei você.
E pergunto, vê se adianta isso aqui. Cresce para cá e cresce para cá. Não adianta. Tem gente que decorou isso já sabe, responde essa. Não vai olhar nem para isso aqui, ó. Eu estou te mostrando. Olha, vou pegar os dois elétrons para tirar. E o núcleo, exercendo aquela força que nós sabemos, né? Prendendo os elétrons. Eu quero tirar. Eu vou mudar minha pergunta. Olha a minha pergunta. Vou tirar o elétron 1, tirar o elétron 2. Há possibilidade de E1 ser igual a E2? Essa é difícil. Não. 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 Na mesma camada, deixa eu na mesma camada, Maria. Não. Você está vendo? Reparou? Tabela periódica. Ele cora a setinha para baixo, para cima, para o alto, para direita. Tem que pensar. Claro que sim! E todo mundo falou não. Mas eu como? Como? Na mesma camada, sim. Sim, é porque é na mesma camada. Os dois estão na mesma camada. Então, essa força aqui é a mesma para prender esse, para prender esse. Concorda comigo? Então, eu quero te perguntar se E1 pode ser igual a 2. Pode. De que maneira? Olha para cá. Eu pego o elétron 1, eu pego o elétron 2 e puxo os dois ao mesmo tempo. Ah, se eu faço isso, é 1 igual a 2. Porque estão na mesma distância. Estão na mesma distância do núcleo. Então, você pegar os dois e puxar, é 1 igual a 2. Só que eu não quero assim. Eu quero como? Tiro o primeiro. Tirei o primeiro e guardei. Aí depois volto e tiro o segundo. É nessa condição. Por isso que chamei de E1 e E2. Nessa condição, tiro o 1, depois vou e tiro o 2. Quem vai ser maior? E1 ou E2? Agora com segurança. Fala. Hein? E2 é maior. E2 é maior. Por quê? Porque aqui que a gente vai mais ter aqui é a palavra justifique. Por quê? O R vai atrair mais? Não entendi ali, Roberto. Raio atômico vai diminuir? Está mais perto do núcleo? Gente, é só pensar o seguinte. Tá? Tem várias respostas tão certas, tá? Percebe? Se você tirou o primeiro, continuou aqui no núcleo 20 prótons. Então, esses 20 prótons prendiam 20 elétrons. Tirei o primeiro, os mesmos 20 vão prender 19. Tá lá, puxei um. Mas a força do núcleo mudou. Então, a força é a mesma, só que agora ele prende um a menos. Então, isso vai ficar o quê? Mais preso. Porque já saiu um. Então, a força agora, desse um que saiu, é acoplada para prender aquele. Aí, tirei o segundo. Imagina se eu tirar um terceiro daqui, ó. Maior ainda. Ou seja, simplesmente, a cada elétron que nós tiramos, os outros vão ficando mais presos. Então, no nosso caso, eu boto que E2 é maior do que E1. Você está entendendo? Você precisa de tudo isso para responder as questões que nós temos pela frente. Eu vou mandar para vocês, não hoje, tá? Lá para sexta-feira, sábado, vou mandar para a Thaís um gabarito. Eu fiz um gabarito bonitinho para vocês. Eu quero o gabarito à la UERJ. Se não fizer a la UERJ, eu não quero. Mas como é que é? Você vai aprender. Por isso você está aqui. E eu tenho muita peninha de quem não está. Ou de quem já desistiu. Sabe por que desistiu? Não está afim de estudar. Não quer passar. Não quer passar. Mas esses que estão batalhando aqui, ó. Está comigo sempre aqui, ó. Esse eu brigo com vocês até as últimas consequências. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Você está querendo, você está participando, você está fazendo. Isso é tão importante. Alguns, não entendi. Não entendeu porque não quis. Isso é matéria de primeiro ano do ensino médio, primeiro ano. Claro que eu sei que tem gente que fez um bom colégio, tem base. Tem gente que acabou o ensino médio sem nunca ter uma aula de química. Eu sei disso. E aqui deve ter vários.
Se o cara passou por isso, mais um motivo de estar sentado aqui para assistir essa aula. Porque eu estou recordando tudo isso da tabela periódica que você precisa. E você vai ver, tudo que eu estou falando vão cair nas questões. Vão cair nas questões. Então, é o que eu digo a você. É assim que tem que estudar? É assim que se tem que estudar. Vamos seguir, então? Vamos lá. Segundo tópico nosso, para nós papearmos, que essa folha que eu vou te dar aí, que tem com você, ela é baseada exatamente em duas coisas. Tabela periódica e ligações químicas. Então, vamos lá. Item 2. Presta atenção. Ligações químicas. Número 1, interatômicas, que se você for traduzir, interatômicas significa entre átomos. E a número 2, está lá embaixo, intermoleculares, entre moléculas. Então, eu vou ligar átomos e ligar moléculas. Tudo bem? Tudo bem. Quando for ligar átomos, você tem 3 tipos: iônica, covalente e metálica. Olha o que está escrito aí. Ligação iônica. Doar e receber elétrons. Pensa no que você está estudando agora. Quem é que tem tendência a doar? Metal. Receber? A metal. Meu Deus do céu! Então, olha lá. Doar e receber. Característica de quem? De metal e ametal. Mas cuidado que às vezes não acontece. É o normal. Metal e ametal ser iônica. Aí Linus Pauling fez um troço para resolver a questão. Que já caiu na própria UERJ uma questão de prova de múltipla escolha de qualificação, 2011, se não me engano, que eles davam uma questão que tinha mercúrio, que é metal, e tinha bromo, que é ametal. E perguntava qual era o tipo de ligação. E todo mundo colocou iônica. E não era iônica, era covalente. Ah, mas era metal e é metal. Olha aí. Então, Linus Pauling montou a tabela de eletronegatividade. Por que é 4 flúor? Você não tem que decorar, não. Na sua folhinha aqui, ó. Deixa eu fazer no quadro? Assim, ó. Flúor, por exemplo, tá? Flúor. É o grupo 7 ou 17. 7A ou 17. Você tem o flúor. Aí, se você olhar, aqui tem 19, vem com isso, aqui tem 9. E aqui no cantinho, 4,0. Só isso que vem, só. Agora, olha o que representa isto. Número 9 é o número atômico. Número de prótons. 19 é a massa atômica. E o 4 é eletronegatividade. Então, Linus Pauling acrescentou esse detalhe para você. Quer ver? Olha, por exemplo, a fórmula NaF. Aí você quer saber se ela é iônica ou covalente. Você vai para a eletronegatividade. Procura ver aí. Tem óculos para enxergar o inferno. Quando é pequenininho, então não enxergo nada. Sódio, 0,9. Flúor, 4. Tirei isso de onde? Tabela periódica. Linus Pauling disse: quando a diferença de eletronegatividade é igual ou maior que 1,7, o composto é iônico. Então, vamos lá. Diferença. 4 menos 0,9. Quanto é que vai dar o delta E? 3,1. Foi maior? Foi. Então, é iônica. E quanto maior é a diferença, mais é aumentado o caráter iônico. Então, dessa maneira, você sabe se uma fórmula vai ser iônica, ou molecular, ou covalente, dá no mesmo. Ok? Então, é o que nós escrevemos para vocês aqui. Ó. Pode olhar lá, está escrito lá. Ó. Diferença de eletricidade igual ou maior que 0,7 característica iônica. Menor do que isso,
já é covalente. Acabou. Que o máximo é 4, e o menor de todos é o fresco que está aqui, ó, que é 0,7. É o menor de todos, tá? Então, os números ficam entre 4. Não tem que decorar nada. Vem na prova para você. Agora, para ser covalente. Covalente não doa nem recebe. Forma par. Pares de elétrons. Pares de elétrons. Simplesmente os pares são formados para fazer as ligações. Isso é ligação covalente, tá? Gente, não vai doar, não vai receber, então não tem metal. Então é típica de ametais. Ametais. Ela pode ser simples, dativa, polar e apolar. Então, presta atenção. Agora eu vou fazer. Covalência simples. Quando eu tenho um átomo assim, dá um elétron. Um átomo B, dá um elétron. Um elétron de cada átomo. Essa é chamada simples. Agora, como é que eu faço? A dativa ou coordenada, que está em discussão, já não se aceita mais, já está sendo falado isso, daqui a pouco vai mudar. Dativa, eu faço assim, ó. Os dois elétrons estão do lado. Essa é a dativa. Tá? Agora, quando é que ela vai ser polar? Quando houver diferença de eletronegatividade. Quando ela for apolar. Igual eletronegatividade. Olha lá. Esses são os casos que aparecem para nós. Simplesmente a covalência, quando é simples, quando é relativa, o que eu posso fazer com vocês? Aqui. Simples ou dativa? Simples, eu represento por um traço. Dativa, eu represento por uma seta. Tudo bem? Então, é isso aí que é ligação química. Iônica, o metal um voando. Tá? Covalente não faz doação, faz emparelhamento de elétrons. Está claro até aqui? Alguma pergunta? Manda. Perdi essa parte, fiquei confusa. O que você perdeu, querida? Vou fazer um exemplo para você. Olha para cá. Olha para cá. Vou fazer uma fórmula. Cl2O3. O cloro é do grupo 7A, oxigênio 6A. Então, o que significa? Se o cloro é do 7A, ele tem 7 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons. Comece por quem? Por quem você quiser. Não inventa regra, que às vezes criam para vocês. Começa sempre por aquele que tem menos. Para com essa palhaçada, isso não existe. Você começa por quem você quiser. Eu quero começar pelo cloro. Comece. Eu quero começar pelo oxigênio. Comece. A escolha é sua. Então, vamos começar pelo cloro. Aqui o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos ele precisa para ficar estável? Diz para mim. 1. Ele tem 7. Estabilidade não é 8. Então ele quer 1. Aí o oxigênio, cadê a caneta? O oxigênio vem correndo. Calma, cara. Eu estou aqui, ó, com os meus 6 elétrons. Ó, tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um par. Esse tipo, simples. Cada um deu um elétron. Mas agora e o O? O O tá com. O O não tá? Porque o O agora ficou assim. A gente tinha 2, 4, 5, 6. Com 7. Falta 1. Faz 1 que falta. E vai ser com quem? Só pode ser com cloro. Pronto. Olha aqui. Olha aqui. E pode contar se não está tudo completo. Todas as duas ligações são do tipo simples ou são do tipo dativa ou coordenada? Hein? Simples, claro.
Um elétron preto do cloro, vermelho do oxigênio. E aqui, vermelho do oxigênio, preto do cloro. Olha lá. Tem mistério, cada um deu um. Aí você olha para cá, olha o problema. O cloro ficou com 2, 4, 6, 8, completo. Esse cloro, 2, 4, 6, 8, completo. Esse oxigênio, 2, 4, 6, tudo completo com 8. Mas é O3. Dá falta encaixar 2 oxigênios. Mas só que se eu encaixar, fizer qualquer par aqui, vai passar de 8. Olha aí. Então, esse é o detalhe. Eu só faço essa ligação da tiro quando um átomo empresta 2. Um átomo empresta 2. Eu só faço essa quando esgotar as possibilidades simples. É um recurso, é um quebra-galho. É um quebra-galho. Só faz da ativa depois que fez tudo de simples. Já está pronto com o simples. Então vai entrar 2 oxigênios. Tem que entrar como? Por dativa. E como é dativa? Um átomo vai dar 2 elétrons. Então, raciocina comigo. O oxigênio tem quantos elétrons? 6. Quantos ele precisa? 2. Então tem 2 oxigênios para entrar. O cloro fala para ele assim: oxigênio, deixa de ser burro. Cara, eu tenho um monte de par de elétrons aqui sobrando. Ó. Pega um par para você, cara, para você ficar estável. Oxigênio, é mesmo, é. Eu estava distraído. Distrair em química? Não pode distrair. Aí ele vai e fala assim: cloro, vou pegar esses 2 aqui, tá? Ó, peguei esses 2. Pronto. Olha aqui, ó. Ó os meus 6, vou usar esses 2. Essa é a dativa. Olha lá. Reparou? Tem que entrar mais um para ficar igual? Para aqui, ó, do outro lado. Olha lá. Então, eu só faço a dativa com recurso. Olha lá. Sempre dativa. Tá claro? Agora, isso aí, gente, precisaria. Ligação química é muito complicada. Tem muita coisa para se falar. Sabe? Muita coisa para se falar. É troço para caramba. Aqui a gente está sintetizando, meus queridos. Mas com exercício a gente vai sempre acrescentando mais alguma coisa em cima de vocês. Ok? Muito bem. Tá claro o que eu falei, então? Tá. E agora, quando é que a ligação vai ser do tipo metálica? Essa quando for metal com metal. A ligação do zinco, metal. Como é que eles fazem? O núcleo empurra os elétrons para a periferia. Então fica um monte de elétrons em volta do núcleo. Então esses elétrons de um núcleo, que estão lá ligados à volta do núcleo, esses elétrons se ligam com o núcleo do outro átomo. E assim vai sendo. Os núcleos se ligando com o elétron. Acabou. Eles formam um mar de elétrons. Fala, a ligação metálica é um mar de elétrons. Mas não precisa guardar isso tudo que eu falei, não. Guarda só. Quando for qual o tipo de ligação química no potássio? Metálica. Qual o tipo de ligação no ferro? Metálica. Agora, o ferro com o metal, o sódio com o bromo, metal, iônica. O cloro com cloro, a metálica. Covalência, e assim por diante. É isso que tem que guardar. Tá claro? Muito bem. Vamos agora para uma coisa muito importante que eu preciso. Geometria molecular. Preste atenção. Agora é um pouquinho complicado, já copiaram aqui, né? É complicado. Agora a gente tem que dar uma olhada de física. Não estou brincando, não, tá, gente? Olha só. Geometria molecular. Presta atenção. Polar é polar quando os elementos não têm. Apolar, quando não tem diferença, a relatividade é igual. Se é igual, ninguém puxa para lá, ninguém puxa para cá, não tem polo. Apolar. Quando a eletrocondutividade é diferente, aí ela é polar. Só isso. Tá? Presta atenção. CO2. Vou fazer a fórmula do CO2. Carbono do grupo 4A, não tem 4 elétrons, oxigênio tem 6. Eu faço assim, ela. Olha aqui. Pode contar, se está tudo com 8, e tudo com valência simples. Eu apaguei para aqui no quadro.
Quando é covalência, é representado por um traço. Então, posso fazer assim, ó. Pronto. Agora, minha pergunta. Que é para ajudar, porque eu acabei de falar para alguém que me perguntou assim. Covalência ali. Vai ser polar ou apolar? Para saber se a covalência é polar ou apolar, aproveita que está com aquela dúvida, eu tenho que saber a eletronegatividade. Aí eu te dou. Oxigênio, 3,5. Carbono, 2,0. Eu acho que é essa certinho, tá? Então, pegar carbono, e tem mais de outro? Carbono e oxigênio, é isso que eu dei? Carbono e oxigênio. Muito bem, fácil. Vem comigo. Aqui não, aqui é 2,5. Tá? Isso aqui tinha na tabela. Então, gente, se você olhar, olha o que você aprendeu. O delta vai ser 3,5 menos 2,5. Delta vai ser igual a 1. Se é menor que 1,7, ligação covalente. Por isso que eu fiz assim. Então, gente, agora repara para responder a segunda pergunta. E a covalência aqui, o par aqui, a covalência é polar ou é apolar? Polar ou apolar? Eu disse ainda há pouco. Será polar quando houver diferença de eletronegatividade. Repara que teve aqui 13,5, aqui 2,5, tem diferença. Então, agora, ó, eu escrevo aqui, muito bonitinho, ó. Covalência polar. Motivo: houve diferença de eletronegatividade. Agora que é o mistério. Mas a molécula do CO2 é apolar. E agora? Agora, eu quero ver se alguém poderia me tentar dar uma explicada. Porque é complicado. E você, querendo ou não, vai ter que partir para a física. Agora, tem uma maneira, que a gente não vai precisar partir para a física, a não ser que os caras te liberem. Mas, quimicamente, eu tenho o seguinte, me ajuda a pensar. Quando eu falo covalência, eu só olho eletronegatividade. Agora, quando eu falo molécula, eu tenho que ver soma vetorial. Então, me ajuda. Quem é mais eletronegativo aqui? É o oxigênio ou é o carbono? É o oxigênio. Se ele é mais negativo, ele tem uma força para cá, puxando o elétron. Mas também vai ter uma força para cá, ó, puxando o elétron. Olha aqui, ó. E essas forças são iguais. Então, eu digo que o momento da força resultante é igual a zero. Se é igual a zero, a molécula é apolar. Você reparou? Reparou? Eu tenho que ver força mesmo. Mesmo. Aí o cara fala, caramba, Geiel. Aí você faz assim, quer ver? A molécula da água. É assim, O, H, H. Eletronegatividade. Hidrogênio, 2,1. Oxigênio, 3. Então, a covalência é polar. Mas a molécula, vamos lá. Quem é mais eletronegativo é o oxigênio. Então, ele puxa para cá. Esse puxa para cá. Eu pergunto, essas duas forças vão se anular? Não. Não. Eu vou ter uma força aqui resultante diferente de zero. Então, quando eu tenho um momento da força resultante diferente de zero, a molécula é polar. Olha lá. Reparou? Faz gel?
Caramba, eu estou perdido, eu sei. Eu sei. Então, se não houver uma maneirazinha de facilitar para você, e o pior é que essa maneira resolve as provas que nós temos, resolve. Tá? Porque há muito tempo atrás, eles pediam para você fazer isso, mas tinha que explicar. Então, tinha uma molécula que você calcular a resultante, era um inferno. Era filho que tinha que resolver. Chegava para os professores de física. Vocês conhecem o Ricardo Luiz? Já deu aula para você, Ricardo Luiz? Hein? Já? Ah, bom. Então, vocês são felizardos serem aluno de Ricardo Luiz. Não tem ninguém que chega no calcanhar dele, eu já disse isso para vocês. Uma vez eu fui falar com ele, Ricardo, fiz a porra de uma questão aqui num simulado, eu não sei a resposta. Aí ele ficou me sacaneando, não, eu não sei calcular essa resultante, eu não lembro qual era a fórmula. Aí eu disse para ele quem é que era mais forte, ele foi lá, fez o cabo e me mostrou lá. É assim, já tá legal, obrigado. Você repara? Olha só. Então não vai precisar assim? Não, só se o cara pedir. Mas o que determina uma molécula ser polar ou apolar não é a covalência. Covalência é eletronegatividade. O que indica a molécula é força vetorial. Ela que manda, tá? Então vamos agora ver vestibular. Posso apagar aqui? Me diz se posso apagar, me diz se posso apagar. Estou copiando? Isso, tira um print, gente. Dá um printzinho aí que já baixa o para vocês. Posso, né? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês, acho que eu coloquei na folha, né? Eu sento no computador e vou digitando, depois que eu vejo o que eu faço. Eu acho que eu coloquei. Ah, coloquei sim. Tipos de moléculas. Eu tenho a molécula A2, que nada mais é substância simples. Se é o mesmo elemento, a reatividade é igual. Toda molécula de substância simples é apolar. Ninguém ganha na força. Depois tem molécula AB, dois átomos diferentes, HCl, HBr e assim por diante. Simplesmente é uma molécula linear, se quiser a geometria, podendo ser polar e apolar. Polar, diferença de eletronegatividade. Igualdade de eletronegatividade. Depois, A2B ou AB2. Aí ela pode ser linear e angular. Se for linear, é apolar. E aqui é polar. O que é ser linear? É ser escrito assim, ó. O que é angular? É escrito assim, ó. Para saber esse caso agora aqui, basta olhar o elemento central. No caso é o B. Se no elemento central existir par de elétron livre que eu possa doar, ela é polar. Se não existir, não é aqui. É aqui. Se não existir, oh meu Deus. Se não existir, ela é simplesmente apolar. Se olha o elemento do meio, sobrou elétron. Se sobrou, polar. Não sobrou, apolar. Guarda isso. Se eu tiver molécula do tipo AB3, AB3 pode ser trigonal plana e piramidal. Trigonal plana seria uma molécula assim, ó. A, B, B, B. Piramidal seria assim, ó. A, B, B, B. Mesmo motivo, se elemento central tiver um par,
polar. Se não tiver, apolar. Guardou? Essa aqui é apolar. E último caso, para a tua prova, que não é só isso, né? Último caso é molécula do tipo AB4, que é sempre tetraédrica e sempre apolar. Por exemplo, metano, CH4. Como é que você faz com o metano? Assim, ó. É o tetraedro, ó. Sempre apolar. As forças se anulam e nem sobra elétron do elemento no meio. Por que tem que saber isso? Porque para saber o último tipo de ligação, meus queridos, que é a ligação intermolecular, você precisa conhecer a geometria. E eu vou te mostrar por quê. Então, copie isso aí, que é imperdível. Tudo bem? Posso apagar, queridos? Foi, pode. Pode. Então tá. Gente, para fechar esse tópico aí, agora, nós vamos para as intermoleculares. Eu vou fazer aqui um quadro para vocês com tudo que nós precisamos. E aí, daí para frente, não é comigo mais, é com vocês. Eu adoro isso. Intermoleculares. Quer dizer, entre moléculas. Olha o problema qual é. Você tem 3 tipos de ligação entre moléculas. Dipolo, ligação hidrogênio, que era chamada antigamente ponte de hidrogênio, e Van der Waals, que eu posso chamar também de dipolo induzido ou força de Lorentz. Olha o problema qual é. Dipolo só vai existir molécula polar. Acabei de mostrar a molécula para você. Ligação de hidrogênio. Olha o problema. Também polar. Van der Waals.
Essa é fácil, apolar. Então, você reparou que eu tenho de cada problema? Como é que eu vou saber quando é que vai ser ligação hidrogênio e quando vai ser ligação de polo de polo? Porque as duas são polares. Então, raciocina comigo. Se eu fizer HCl. HCl é uma molécula polar ou apolar. Se você voltar ao quadrinho que eu apaguei, é molécula AB, tem 2 elementos. Então, depende da eletronegatividade. Esse é diferente desse, 2,1, 3,5. Então, simplesmente, ela é polar. Então, ela tem isso aqui, ó. Polo negativo, polo positivo. Agora, querido, você concorda comigo que polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem? Então aqui, ó. Esse polo negativo pode fazer uma ligação com outra molécula dessas condições, ó. Olha lá. Olha a ligação de polo aqui. Foi feito esse polo. Aí eu pego esse cloro aqui, ó. Ó. Faço desligando com outro H, ó. E, ó, sucessivamente. Isso é ligação de polo, molécula polar. E agora? Vou te dar um exemplo. De uma ligação hidrogênio. Essa molécula. Polar ou apolar? Polar e mais polar. Negativo, positivo. Então, se é negativo, mas geral, são iguais. É de polo também, claro. A ligação hidrogênio é de polo. É a atração entre os polos. Mas como é que você saber? Fácil demais. Só vai existir ligação hidrogênio se tiver hidrogênio. Olha ele aqui. Mas também tem ele aqui. Por que aqui não é? E aqui é, por um motivo. Ligação hidrogênio é uma ligação forte, intensa. Ela é tão forte que ela aumenta o ponto de ebulição das substâncias. Você pega um éter, composto orgânico, e compara com o etanol, tem a mesma forma molecular. 2 carbonos, 6 hidrogênios e O. A temperatura de ebulição do álcool é muito maior, porque o álcool faz ligação de hidrogênio e o éter não faz. Então, é uma ligação mais intensa. Então, para ser mais intensa, ela tem que ficar assim, ó. Só vai existir ligação hidrogênio se eu tiver hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio. Só com isso aqui é que ela vai ser ligação de hidrogênio. Reparou, gente? Todas são polares, mas essa é um polar muito mais intenso. Por isso que ela provoca atrações maiores entre as moléculas. É difícil separar, então tem muita energia para separar, muito mais intensa. Ambas são polares, só que essa aqui é muito mais polar. Repara, guarda, só vai existir ligação hidrogênio com flúor, oxigênio, é o FON, famoso FON. E agora, ligações de Van der Waals. Preste atenção. Vamos supor que eu tenho uma molécula assim. Duas moléculas apolares. Sabe quando elas vão se ligar? Nunca. Não tem atração. Como é que vai ligar?
Então, olha como é que ela é chamada de polo induzido. Então, você induz a molécula para que ela se polarize. Você provoca ela para que ela fique com uma carga. Repara o detalhe, gente, ela não tem. Você induz. Como é que eu posso induzir? Um choque entre elas, um aumento de temperatura, alguma coisa que movimente as moléculas. Provoca essa união. Então, no momento que eu faço isso, olha aqui, ó, as moléculas, eu coloquei um choque nas moléculas, as moléculas ficaram assim, ó. Nesse momento, ela passou a ficar o quê? Polar. Polo positivo, polo negativo. Então, nesse momento que ela se polarizou, olha aqui. Ó. Ela ficou polar. Então, é assim que eu faço a ligação Van der Waals. Molécula é apolar, eu induzo para que ela se polarize, provoco para que ela se polarize, nesse momento ela se liga. Agora, o que você acha? É uma ligação forte ou fraca? Forte ou fraca? Hein? O que você acha? Quer me dar uma respostinha? É fraquíssima, gente. Fraquíssima. Até com peteleco se desfaz ela. Já essa aqui é forte pra cacete. Eu não posso esquecer disso. Isso é fundamental para nós. Mas, se eu não souber classificar a molécula através da geometria que eu fiz agora, eu não faço nenhuma delas. Ok? 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 Então, agora vamos ver como é que a gente vai trabalhar na UERJ. Vamos ver? Acaba de anotar aí, por favor, para a gente poder seguir. Você vai ver como são bonitas as questões da UERJ. Hoje já não são tão mais como eram. Mas antigamente eram lindas, perfeitas, não tinha erro. Agora tem coisas mal feitas. Teve nessa prova de qualificação uma questão, foi uma frase só. A fórmula do óxido de arsênio 3 é. Tá de sacanagem. O cara fica um ano para preparar isso, como questão? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Mas elas eram antigamente criativas demais, maravilhosas. Então, por favor, posso apagar o quadro? Posso ou não posso? Diz para mim? Pode. Então, lá. Peguem a folhinha de vocês, que eu acho que é a página 3, onde está escrito exercícios. E eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer. Olha só. A minha preocupação agora é, vamos aprender a responder? Então, diz assim, preste atenção. Vamos preencher as 4 primeiras quadrículas a seguir com o símbolo dos elementos químicos. Então, você tem 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E ele fala, o elemento da 5ª quadrícula é o enxofre. Vamos botar lá. Enxofre. Tá vendo? Até aí, fechada, né? Tá? Agora vem comigo. Caramba. Então, fechado. Os outros são quadrícula 1. Lê. Elemento de transição interna. Falamos isso hoje ou não? Falamos. Então, olha o que é que você vai ter que fazer na mesma hora. Mesma hora. Está aqui. Transição interna, esses dois. Lantana e Jactinis. Então, ele fala que o elemento 1 é um elemento de transição interna. É um desses.
Agora ele fala com essa característica. Colocou aqui para você, ó. Eu só faço aqui. Aqui embaixo acho que dá para enxergar, não dá? Dá. Radônio. Depois tem 5F2. Confere comigo, gente. 5F2. Depois 6D1. E 7S2. Esse é o elemento. Eu falei, o que é isso? É o elemento quadrícula 1. Eu sei que ele pode ser aqui, ó. Do 57 até o 103. Tá aí? Como é que eu vou saber? Descobre quem é ele. Coisa daqui. RN. Radônio. Vem aqui, ó. Olha aqui. Radônio. Quantos elétrons é o radônio? 86. Então aqui eu tenho 86 mais 2 mais 1 mais 2. Aqui, 2 elétrons, 1 elétron e 2. 86 é o radônio. Com mais 2, 88. 89, 91. Então deu o elemento 91. Por favor, procura. Aí você vai 57, 58, 89, 90, 91. Opa, 91. Olha aqui o protactínio. Então acabou. Teu número 1. Teu número 1. Então vai ser PA. Você reparou? Você está reparando o que é prova da UERJ? É ou não é uma coisinha bem bolada? É ou não é uma coisinha bem bolada? Perfeito. Agora, se você não soubesse o que era lantanide e actinídeo, dançava. Se não soubesse o que era transição interna, dançava. Para isso eu fiz aquela sinopse no início, para te colocar em pé. Segue comigo a questão. Quadrícula 2. Metal alcalino terroso. Olha aqui. Metal alcalino terroso. Está aqui, ó. Berílio, magnésio, cálcio, cloro, bariário. Tá. De maior raio atômico. De maior raio atômico. Estudamos isso hoje, gente? Sim! E aprendemos que o raio atômico depende de camada. Quanto mais camada tem, maior. Não é isso que ele disse para nós? E lembra que cresce para baixo as camadas? Então ele fala, metal de maior raio atômico, rádio. Olha aqui, ó. Já vamos para a resposta? Linda de morrer? Então, tirar daqui, eu não acabo nem respondendo. Né? 2, rádio. Olha lá. Terceiro elemento. Terceira quadrícula. Ele fala, elemento do bloco S. Lembra que esse aqui é bloco S? Lembra que esse é bloco S? Bom. Elemento do bloco S. Segundo período. Segundo período. Pode ser o lítio ou o berílio. Isso aqui é S. Aqui é D. Aqui é P. Aqui é F. Está lembrado disso? Então ele fala, elemento do bloco S. É esse bloco aqui, ó. De maior eletronegatividade. Segundo período, lítio e berílio. Para onde cresce a eletroatividade? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, é o berílio maior. Então, o terceiro quadradinho, você vai de berílio. Olha lá. Berílio. Quarto quadradinho. Oh, meu Deus. Quarto quadradinho, diz assim. Elemento do grupo 15. Opa! Grupo 15, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Grupo 15. Do grupo 15. Que é gasoso? Qual é o elemento daqui que é gás, gente? É o fósforo? Não. É o arsênio? Não. É o timônio? Não. É o nitrogênio? Claro! Quais são os elementos que são gases que existem hoje? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Então, nitrogênio. Então, a última quadrículazinha, nitrogênio. E simplesmente essa é a resposta. Ganhei o ponto da prova. E você nem reparou qual foi a palavra que você obteve, se você acertou. Qual a palavra que você obteve ali quando botou nas quadrículazinhas os elementos? E qual é a palavra que surgiu? Você nem viu, né? Qual é a palavra? Obrigado, parabéns, né, gente? Olha lá. Então, parabéns para você. Resposta na prova da UERJ. Era só isso. Mas para fazer,
Será que eu vou dizer para você, olha, é água com açúcar? Não é, não. Não é água com açúcar, não. Não é mesmo. Nós temos que ter cuidado. Isso é prova de UERJ. E você vai reparar que tem um pouco das questões. Que tem 10, são 10, acho que são 10, sim. São 10 questões desse padrão aí, ó, que você vai ter que fazer sozinho. E eu quero depois ver como é que vai ficar isso. Eu quero ver. Deixa eu ver uma outra aqui, se dá tempo para a gente fazer. Tem que ser uma rapidinha. A número 4. Pega a número 4. Número 4. Posso apagar? Posso? Número 4. Número 4 diz: observe na tabela a seguir alguns minerais e suas fórmulas. Ele deu os minerais, o nome e as fórmulas. Esses minerais foram separados em dois grupos: grupo X e grupo Y. Grupo X, minerais cuja fórmula contém um elemento do quarto período. Grupo Y, minerais que não apresentam essa característica. Agora, escreva a equação química da reação entre o ácido clorídrico e o mineral do grupo X. Gente, mineral do grupo X. Já estou com a tabela aqui. O que eu disse do grupo X? Minerais cuja fórmula contém o elemento do quarto período. Se você olhar lá, quarto período, olha aqui, ó, é o único que tem, ó, é o cálcio. Olha lá, cálcio. Então ele diz assim: escreva a equação química da reação entre o ácido clorídrico e o mineral do grupo X. Já olhou aqui o elemento? Não, cálcio? Então você vai fazer a reação. O HCl, primeira resposta sua da prova, você vai tentar assim, esse HCl mais CaCO3. Gente, reação química. Já vai anotando. Você concorda que é um ácido reagindo com sal? Só que essa reação ela é perigosa. Por quê? Porque ácido, isso aqui sou eu, hein? Não é para hoje não, hein? Mas sal vai dar outro ácido e outro sal. Essa é a resposta. Então, se você for ali para cima, ácido mais sal vai dar um outro ácido e outro sal. É uma reação de dupla troca. Aqui é positivo, negativo, positivo, positivo pega o CO3. Então, H vai pegar o CO3. E o cálcio positivo pega o Cl. Agora, HCO3 não existe. Cálcio mais 2, então aqui tem duas Hs, H2CO3. Aí agora é só balancear. O cálcio é metal mais 2. Estão lembrados disso? E o cloro é menos 1, CaCl2. O que é que falta? Balancear. Aí você chega e faz 2 cloros, 3 oxigênios, está certo, 2 hidrogênios, está certo, perfeito. Aí você faz isso, fica feliz na vida. Alguém fez isso? Alguém fez isso? Vamos lá? Ninguém? Ah, então já viu que vai ter que pensar muito comigo, não vai? Porque isso eu ainda não falei. Você tem que trazer para mim conteúdo, tá? Se você fez a reação assim, apaga, porque está errado. Mas, Gael, está errado. Porque simplesmente você vai ter que aprender. E se não sabe, é agora. Esse ácido aqui, ó, ele é instável. Se ele é instável, significa que ele se decompõe. Então, quando eu formo ele se transforma em água e CO2. Então, queridos, olha a resposta para a prova da UERJ. HCl mais CaCO3, dando CaCO2
Cl2 mais água e CO2. Fez isto, gabaritado, tira 10. Essa é a primeira resposta. Você está entendendo? Você está entendendo? Como é que a gente vai acrescentando a cada aula novos conhecimentos? Anota isso, claro, tem que anotar. É uma reação de dupla troca. Gente, é para te mostrar que prova específica tem que estar muito bem. Se você está mais ou menos, fica difícil chegar lá. Então, a gente não pode ficar mais ou menos, tem que ficar acima do melhor. Porque aí você vai sobrar na prova. Essa é a condição. E eu não vou mentir para você. Voltando para a questão, aí tem uma segunda pergunta que ele faz aí, né? Que diz assim, grupo Y, minerais que não têm essa característica, quarto período. Aí ele fala, escreva só com química da reação entre o ácido clorídrico e o metalúrgico. Em seguida, relacione os minerais do grupo Y, olha lá o grupo Y, em ordem crescente de raio atômico dos cátions. Então, se você olhar, agora você estudando a questão. Na primeira fórmula, barita, que é um metal, bário. Na outra, que é a fórmula, cálcio. Na outra, que é a fórmula, cobre. Na outra, que é a fórmula, silício. E na outra, titânio. São os metais. Porque ele fala assim, ó. Ele fala assim, em seguida, relacione os minerais do grupo Y, vou descobrir agora quais são, em ordem crescente de raio atômico. Crescente de raio atômico, correspondente aos seus cátions. Queridos, quais são os metais que vão entrar nessa jogada? Ele me bota no quarto período. Então, quais são os metais, quais são os minerais que entram nessa jogada? Bário entra? Hein? Bário entra? Calcita não entra, porque o cálcio é quarto período. Cobre entra? Cobre entra? O cobre mineral é cuprita? Não. Silício entra? Não. Então, quem vai entrar? Bário e quem mais? Bário. Chumbo. Faltou o chumbo aqui, ó. A galera chumbo do sexto período, ó. Chumbo. Então, sobrou bário, titânio e chumbo. Então, quais são as formas? Bário. Barita. Titânio. Titânio, rutilo. E o último, galena. Agora ele quer ordem de raio atômico. Tabela. Cadê? Bário. Bário está aqui. Sexto período. Bário está no sexto período. Então ele tem 6 camadas. O outro, titânio, rutilo, titânio. Onde é que está o titânio? Cadê o inferior titânio? Está aqui. Está aqui, ó. É titânio mesmo? Não, rutilo, né? Tem 4. Rutilo. Não, rutilo não entra nisso aí. Rutilo não entra. Rutilo está cortado. O bário entra quando é quarto período. Qual é o outro que entra mais? É o bário. A galena é o chumbo. Tá? Vamos ver onde é que está o chumbo. O chumbo está aqui embaixo. Ó. Cadê ele? Cadê o chumbo, gente? Lindo de morrer. Ô, Senhor. Cadê? Aqui. Está no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto período. Chumbo, sexto período, 6 camadas. E qual é o outro? É o quartzo. Não é isso? Não é o quartzo? Deixa eu ver aqui, gente. Quartzo é o silício. Está certo. Silício terceiro. Silício está aqui, ó. Aqui, terceiro período. Silício está certo. 3 camadas. Então, são esses os elementos. Agora, ajuda eu. Ele quer que você coloque essas fórmulas,
em ordem crescente de raio. Se ele fala em ordem crescente de raio, qual o primeiro que eu vou colocar? Vai ser bário, vai ser galena ou vai ser silício? Primeiro, silício. 3 camadas é o menor. Então, a ordem fica silício. Agora, chumbo e bário empatado. Chumbo está aqui, ó. Cadê o chumbo? Chumbo está aqui. Bário está aqui. Quem é maior? Chumbo ou bário? Quem é maior? Chumbo ou bário? Onde que cresce? Cresce para cá. Sim ou não? Sim ou não? Não cresce para cá? Né? Se cresce para cá, o seu é menor. Então, a ordem fica chumbo e depois bário. Então, ele quer a resposta para o nome. Ele perguntou o quê? Ele fala nome, ele diz assim, ó. Em seguida, a relação de linha gráfica com Y, em ordem crescente de raio atômico dos elementos correspondentes às suas caras. Não, você pode colocar assim, ó. SI, PB ou BA. Ou escrever os nomes. Quais seriam os nomes deles? Quais seriam os nomes deles? Seria, deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Seria quartzo, qual é o outro? Galena e barita. Essa é a segunda resposta. A primeira é esta, a segunda é esta. Olha lá. O que você achou? Fácil? Você não viu nada ainda. Você não viu nada. Gente, é cacetada no cérebro. Não estou mentindo com você. Questão da tabela periódica. Tabela periódica. Você vê que são questões inteligentes? Não é questão, decora para cá, cresce para cá, cresce para cá. Para com isso. Tem que pensar para cacete para chegar até lá. Concorda comigo? Agora, vamos lá. Acharam difícil, fácil ou mais ou menos? Hein? Alguém fala para mim. 2 questões que eu fiz. Fala para mim. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Exatamente, exatamente. Então, na prova vai ter questão ridícula daqui a pouco. E vai ter questão que você vai ficar meia hora e não vai conseguir fazer. Para isso, estamos começando. Hoje é a primeira aula. Primeira. Gente, falta troço. A prova é em dezembro. Falta troço para burro. Até chegar lá, se vocês conseguirem ficar firme, vamos estar tinindo. Mas tem que estar firme. Faltar, em hipótese alguma. Não tem essa chance, não existe. Ok? Então, queridos, por hoje é só. Ok? Foi um sofrimentozinho muito grande, mas vai ser sempre assim, não vai ser menos do que isso. Tá legal? E semana que vem, nova sessão. Novos conhecimentos que vão se juntando, se juntando, se juntando. Ok? Um abraço, ó. Fiquem com Deus. Até a próxima aulinha. Tá legal? Um abraço, queridos.